Vamos lá, meninas. Boa tarde a todas, né? Conforme o tempo aí vai passando, vai chegando mais gente, mas vou honrar ali com aquelas que cumpriram o horário e vou começar a minha apresentação para vocês sobre o tema que vocês votaram na enquete lá na nossa comunidade. Então vamos lá. O tema de hoje que vocês escolheram é o que postar no Instagram para ser vista como uma especialista. E aí que eu trouxe em aromaterapia clínica, mas poderia ser ali uma especialista em produção de óleos essenciais, uma especialista em produção de cosmético, uma especialista, como por exemplo, no meu caso, que ensina as pessoas, no meu caso, em saúde mental. Então, tudo depende do que você quer fazer, qual é o seu objetivo profissional, certo? Então, claro, para a gente começar essa conversa, a gente precisa entender o porquê, o que você posta hoje não te faz ser vista como uma especialista. E aí eu sei que muitas, mas muitas de vocês esbarram nisso e não conseguem definitivamente entender porque o conteúdo que vocês trazem não gera conexão com o público de vocês ou com o público que está no Instagram de vocês, que não necessariamente é o público de vocês. E aí a gente já vai conversar também sobre isso. Que muitas vezes vocês postam, nem tem curtida, nem tem pessoas que comentam, nem tem compartilhamento. E isso acaba deixando o quê? Cada uma de vocês frustradas. Por quê? Porque vocês fazem o conteúdo, vocês postam, mas falta uma coisa muito, muito importante, que é o entendimento de quem de verdade é a pessoa que vocês querem trabalhar e uma estratégia de como você vai conversar com essa pessoa, tá? Então, hoje, o que a gente vê na grande maioria, tá? Uma grande maioria mesmo. E aí eu tenho acompanhado muitas pessoas dentro desse cenário e tenho visitado dezenas de Instagrams por dia para entender qual que é realmente essa dor. O que a gente vê muito dentro hoje da aromaterapia é que a grande maioria posta conteúdo pronto. E o que é um conteúdo pronto, Camila? É um conteúdo que foi feito por uma empresa. Então, por exemplo, pessoas que são consultoras da doTERRA, elas têm um esquema de postagem e elas postam conteúdos da empresa e não dela. Então, isso é cópia de conteúdo pronto, não foi ela que produziu. Ela posta porque a empresa recomenda que isso seja postado, porque o objetivo é vender óleo essencial, certo? Mas também existe cópias de conteúdo pronto de outras pessoas. Então a pessoa vai lá, gosta de um conteúdo, reproduz esse conteúdo sem entender de verdade, ela está postando porque ela gosta, ela gostou do conteúdo. E reposta isso nas redes sociais porque ela viu que na rede social da onde ela tirou, da pessoa que ela tirou, teve um alto engajamento, as pessoas curtiram, as pessoas comentaram, e quando você posta na sua rede social, não dá nada. Sabe por que não dá nada? Porque não é o seu público que gosta desse tipo de coisa. Talvez seja você. E a sua rede social não é sobre você, é sobre o seu público, tá? Então, isso a gente precisa entender e precisa ficar muito claro. Então, frases motivacionais soltas, sem nenhum tipo de contexto ou conexão com o momento ou com algum desejo ou alguma dor daquela pessoa, não converte nada, não chama a atenção de ninguém, tá? Receitas de óleos essenciais muitas vezes geram curtidas, mas são curtidas, sabe o quê? Vazias. Porque não é o seu paciente ou o seu cliente que curte esse post. São outras profissionais da mesma área que estão buscando o quê? Conteúdo. E essas profissionais não são o cliente de vocês, certo? Elas são profissionais, assim como vocês, que estão ali buscando conteúdo e ela se identifica com esse conteúdo e curte, mas ela não vai ser convertida em cliente, tá? Então, a gente precisa entender que este tipo de conteúdo, ele não gera
percepção de autoridade. Não gera, tá? O que ele gera só é um volume dentro do seu feed, mas sem de verdade ter um direcionamento para quem esse conteúdo está sendo gerado, tá bom? Então, o que posiciona uma profissional é clareza. Clareza do que, Camila? Clareza de para quem eu estou falando. Clareza de qual é o problema que eu resolvo. Clareza de como eu resolvo este problema. E clareza de como eu vou conseguir ajudar essa pessoa a chegar aonde ela quer. Profundidade. O que é profundidade? É você mostrar que de verdade você entende o problema da sua cliente, da sua paciente. Não é trazer um conteúdo raso, como eu acabei de falar, cópia de outro perfil. Então, por exemplo, um conteúdo que diz óleo de lavanda é ansiolítico. Uhum. Alguém te perguntou isso? Quem está procurando isso? Uma pessoa que tem ansiedade? Será que ela acordou de manhã e pensou, nossa, vou procurar sobre o óleo de lavanda? Não. Mas se você trouxer isso de uma outra forma, você conecta com isso. E uma outra questão, mas muito importante, que várias de vocês acabam pecando, e aí eu até entendo, mas a gente também precisa entender que se eu quero ser profissional, eu preciso deixar algumas desculpas de lado e entender que o meu posicionamento profissional requer que eu tome decisões e que eu saia da minha zona de conforto para que eu tenha consistência. O que é consistência, gente? Consistência é você ter uma programação e seguir essa programação. Então, se você vai começar na sua rede social fazendo posts 2 vezes por semana, poste 2 vezes por semana. Não faz isso um mês e depois some 3 meses sem postar nada. Não, Camila, eu vou postar 3 vezes por semana. Então, poste 3 vezes por semana, não importa o que aconteça. Se programe para que isso dê certo. Isso é ter consistência. E vamos voltar lá no começo da minha fala, né? Não adianta postar por postar. Eu vou ter uma consistência com uma estratégia e um direcionamento, tá? Então, esse é o primeiro passo. A gente entender que essas coisas, elas são de extrema importância para a gente chegar onde a gente quer. Então, qual que é hoje não, né? Mas qual que é a grande diferença de ser vista como aquela que faz aromaterapia ou uma especialista aromaterapeuta? Qual que é essa grande diferença? Vamos lá. Aquela que faz aromaterapia, aquela que as pessoas falam, ah, é aquela moça ali, ela tem uns olhos ali, ela disse que usa óleo. Mas será que ela é aromaterapeuta? Será que quando ela foi se apresentar, ela realmente se deu esse título? Ou se apresentou como uma profissional? Ou não, porque, nem vou falar que eu sou aromaterapeuta para as pessoas, porque as pessoas não vão entender e eu vou ter que me explicar. Então, muitas vezes, vocês são vistas como aquela que tem aqueles produtos cheirosos como hobby. E na rede social de vocês, vocês acabam trazendo o quê? Dicas soltas e conteúdo sem base. Quando eu me posiciono como uma especialista, eu preciso mostrar um raciocínio. No meu caso, e aí eu vou trazer o meu caso para depois passar para alguns casos de vocês. No meu caso, eu, Camila, tá? Hoje me posiciono como mentora de aromaterapeutas. Eu, como mentora de aromaterapeutas, preciso trazer um conteúdo que conecte com esta profissional que está buscando o quê? Eu tenho profissionais em alguns pontos que eu já mapeei e que eu já identifiquei. Profissionais que buscam segurança e conhecimento para poder fazer atendimento. Profissionais que já fazem atendimentos, mas ainda não sabem muito bem como cobrar por esses atendimentos e ganhar dinheiro com esses atendimentos, certo? E profissionais que
já têm segurança, têm uma boa base, já conseguem fazer atendimentos e querem escalar o volume de atendimentos. Para tudo isso acontecer, o que eu, Camila, preciso postar como especialista? Preciso postar conteúdos que mostrem para essa profissional que ela precisa ter o quê? Segurança para fazer atendimentos. Como eu falo sobre isso? Eu falo do meu ponto de vista, que para ter segurança, eu preciso aprender sobre a ação dos óleos essenciais, como esses óleos funcionam. Que a partir do momento que eu entendo como o óleo funciona, eu tenho segurança para fazer um atendimento. Então, esse é um tipo de conteúdo que eu trago e que todas vocês já viram. Eu não estou aqui inventando coisa. Mas eu também preciso trazer conteúdos relacionados a isso que a gente está falando aqui. Sobre, por exemplo, o marketing digital. Então, como eu fazer para me posicionar? Como eu conseguir clientes? Por quê? Porque essa também é uma dor de cada uma de vocês que está aí me assistindo, porque eu mapeei essas dores. Certo? Então, esse é o primeiro passo de vocês. Mapear as dores da cliente que vocês consideram ser ideal, para que o conteúdo de vocês resolva essa dor. Então, ó, por exemplo, né? Postar um conteúdo genérico, no meu caso, seria, por exemplo, a lavanda ajuda na ansiedade. Por que seria genérico? Porque isso não traz segurança para ninguém. Não mostra que eu sei sobre o uso de óleos essenciais. Mas e se eu trouxer da seguinte forma? Existem vários estudos científicos que mostram que o óleo essencial de lavanda, rico no princípio ativo linalol e acetato de linalila, modula neurotransmissores como GABA e glutamato, trazendo uma ação ansiolítica. Muda a forma como vocês recebem isso? Muda. E isso é o quê? Uma forma de me posicionar como sendo uma especialista na área de saúde mental. Então, vocês precisam achar qual é a forma que vocês se comunicam com a cliente de vocês, que ela vai entender que vocês são especialistas na área. Camila, mas isso é muito difícil de fazer. Não é, não é. Porque você vai fazer baseado na pessoa que você vai resolver o problema. E se você conhece essa pessoa, isso se torna muito, mas muito mais fácil do que vocês imaginam, tá? Então vamos lá. Que tipo de conteúdos vocês precisam postar para conquistar o respeito de pacientes? Eu já trouxe sobre isso em uma outra aula, mas eu decidi repetir aqui para a gente dar uma ajeitada nessa ideia, tá? Esse tipo de conteúdo, ele é dividido em 4 pilares. Alguém se lembra disso que eu já trouxe aqui e quer me trazer? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Não, né? Ninguém vai falar. Vocês têm medo nessa hora. Mas vamos lá. Eu já trouxe sobre os tipos de conteúdo. Então, que tipos de conteúdo que a gente precisa produzir? Preciso produzir um conteúdo educativo. Explicar esse conteúdo educativo explica sobre a dor ou o desejo do seu público de forma simples. Eu preciso gerar um conteúdo de posicionamento. Como é um conteúdo de posicionamento? É mostrar o que eu acredito, o que eu não acredito e o que eu não faço. Como é o meu conteúdo de posicionamento? Eu mostro que a forma de se usar a aromaterapia, a forma correta, é a forma embasada na ciência através do mecanismo de ação dos óleos essenciais. Isso é o meu posicionamento. Ai, mas Camila, eu posso usar os óleos essenciais de uma outra maneira, utilizando o método XYZ? Pode. Não é assim que eu me posiciono, não é assim que eu ensino. Certo? Então, eu sempre bato em cima daquilo que eu ensino, daquilo que eu acredito, porque esse é o meu posicionamento. Então, se posicionar na rede social, muitas vezes, né, vocês acreditam que é criar encrenca.
Não, porque para eu me posicionar, eu preciso ir contra a ideia de alguém. Eu preciso bater de frente com as pessoas. Quando a pessoa postar alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá e treto com essa pessoa, gero polêmica. De verdade, não. Né? Para você se posicionar, você precisa deixar claro para a sua audiência o que você faz, o que você acredita e como o que você acredita reflete naquilo que você pode fazer por ela, tá? Existem conteúdos também do estilo inspiracional. Ah, Camila, então conteúdo inspiracional é só pegar uma frase bonita, botar lá e aí eu estou inspirando. Não, não é sobre isso. Um conteúdo inspiracional pode ser baseado em histórias. Que tipo de histórias? Pode ser uma história sua, que inspire a sua cliente, que mostre que você tem um posicionamento, mas que você já esteve no lugar dela, por exemplo, e conseguiu com a aromaterapia superar este processo. Pode ser uma história de transformação de uma cliente. Mas como eu vou fazer isso, Camila? Conte histórias. Histórias se conectam de uma maneira muito forte com outras pessoas. Quando a gente escuta uma história e se percebe como personagem dessa história, a gente faz o quê? Presta atenção nisso e fala: nossa, me identifiquei com isso. Se eu me identifiquei com isso e eu tenho esse problema, logo eu percebo que essa pessoa que me trouxe essa identificação, que me despertou essa identificação, pode ser a pessoa que vai me ajudar a sair aonde eu estou e chegar aonde eu quero, tá? Então, histórias, elas sempre se conectam, tá? Então, histórias, claro, que fazem sentido ou que sejam ali presentes para o público que você quer atender. Então, você atendeu uma pessoa, já vou trazer também um pouco mais sobre isso. Mas você atendeu uma pessoa, começou o seu processo de atendimento hoje. Há um caso bastante desafiador. O que que você vai fazer? Você vai mapear as etapas do seu processo de atendimento. Então, a pessoa chegou aqui para mim, ela tinha dor de cabeça, insônia, pânico de sair, de falar em público, enfim, vai listar as queixas. Passou 20 dias. Em 20 dias, ela usou isso, desta e desta forma. Depois de 20 dias, eu já consegui melhorar o quê? Consegui melhorar a insônia e consegui melhorar, por exemplo, as crises de pânico. Por que que eu consegui isso? Eu consegui isso porque eu estou usando aqui uma ferramenta terapêutica, que são os óleos essenciais, e eles estão ajudando essa pessoa assim, assim, assado. Passaram-se mais 20 dias. Agora eu consegui ter este e este resultado. Chegando no final, resolvi o problema que essa cliente queria em 60 dias. Você quer que eu transforme a sua vida também? Então me chama, a gente ajuda, agenda uma consulta. Se a pessoa se identifica nessa história, ela tem uma grande chance, né? Você tem uma grande chance de que ela faça essa ação que você está pedindo para ela fazer, tá? E existe um conteúdo que vocês têm uma enorme dificuldade de fazer, que é um conteúdo voltado para vendas. Como é um conteúdo voltado para vendas? É um conteúdo mais direto, um conteúdo mais objetivo. Então, por exemplo, eu tenho um produto X. Estou fazendo uma promoção do produto X hoje e amanhã, ou 48 horas, com desconto tal. Clica aqui para comprar. Isso é um conteúdo de venda, tá? E como que eu mesclo esses conteúdos? Se a gente parar para pensar, né? De verdade, no mundo real, a fórmula secreta disso tudo é que todas as semanas eu repita todos os tipos de conteúdo. Que todas as semanas eu tenha conteúdo educativo, que todas as semanas eu traga sobre o meu posicionamento profissional, que todas as semanas eu traga um caso clínico ou uma história de transformação minha ou de uma paciente, e que todas as semanas eu faça post de vendas. Esse é o mundo ideal. É assim que, em geral, funciona? Não. Em geral, vocês gostam de ficar aqui, ó, no conteúdo educativo. E aí, você sabe o que acontece?
Você educa, 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 educa e não vende nada, né? Porque é o tipo de conteúdo que você está fazendo, tá? Então precisamos olhar para isso e entender melhor sobre isso. Então, como a gente pode pensar em criar esses posts educativos que mostrem a autoridade de vocês, sem virar ali uma aula chata e repetitiva e atrair pacientes? Então, hoje, o que a gente precisa pensar é que grande parte cria conteúdo educativo só para mostrar que sabe muito. Então, eu vou criar esse conteúdo e eu vou falar de um jeito que eu nem falaria, mas vou usar termos diferentes só para mostrar que eu sei. Mas de verdade não se conecta com a dor da sua paciente. Então, vamos lá, já trouxe isso para vocês. O que acontece com esse tipo de conteúdo? Gera curtida de uma outra aromaterapeuta e não de uma pessoa que você quer atender, e no final você não agenda uma consulta, porque você não criou um conteúdo para o seu público ideal, você criou um conteúdo para uma outra aromaterapeuta. Então, por exemplo, falar sobre óleos essenciais. Ah, e hoje eu vou fazer um post incrível. Vou falar sobre o óleo essencial de laranja doce. Que o óleo essencial de laranja doce ele é incrível. Nossa, ele traz alegria, ele expande, é um óleo solar, maravilhoso. Sua paciente, ela está buscando isso ou ela está tentando uma alternativa para o problema que ela tem? Tá? Quem busca conteúdo sobre óleo essencial é aromaterapeuta, tá? Então vamos lá. Qual que é a chave, então, para vocês começarem a pensar em trazer este conteúdo? Primeiro, você simplifica o que seu cliente quer saber e depois você provoca, voltado para a necessidade do seu paciente. Como que se faz isso, Camila? Vamos lá. Simplifica. No meu caso, eu explico a ciência ou a neurociência de uma forma clara, objetiva e acessível e aplicável para vocês. Mas eu também provoco. O que é provocar? Eu cutuco a dor ou a crença errada que vocês têm e mostro que não dá para conseguir sozinho. Certo? Então vamos lá. Exemplos de posts que vocês poderiam pensar aí para o paciente de vocês. Então vamos pensar num tema aqui de ansiedade. Espera só um pouquinho, gente. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Então vamos lá, gente. Desculpa. Então vamos lá. Tema: ansiedade. Vamos olhar aqui. Sabia que quando você sente o seu coração acelerar e a respiração ficar curta, é porque o seu cérebro está num modo de alerta? Percebe que se eu trago isso, a pessoa fala: Nossa, é verdade. Meu coração acelera mesmo. E às vezes, quando eu percebo, quando eu saio em público, eu tô respirando de uma maneira mais curtinha. Então, a primeira conexão que vocês têm que ter com essa pessoa de vocês é a forma mais simples de você se conectar com a dor dela, entendendo qual é a real dor. Então, na ansiedade, uma dor é o coração disparar quando eu saio em público, se essa persona, né, for a sua persona. Então, imagina você trazer um post assim. Aí você traz esse título, que a gente chama ali de headline, e aí você vai desencadear essa história, mostrando que essa pessoa ela não precisa de verdade se entupir de medicamentos, que ela pode ter ali uma alternativa natural para ajudar ela neste processo. E que essa alternativa natural é a aromaterapia, que pode trazer um estado de relaxamento e calma porque os óleos essenciais, isso. Então, aqui agenda sua consulta comigo ou vamos marcar uma conversa que eu te explico como eu posso te ajudar, tá? Então,
Esse processo, eu já falei tudo, né? Eu li só o Simplifica, mas eu fui lá falando cada uma das etapas. Então, a gente precisa ter um conteúdo que faça sentido, que tenha uma sequência, e sempre no final deste conteúdo, eu preciso encaminhar esse paciente para uma ação. O que é uma ação? Comenta aqui alguma coisa, compartilha com uma amiga que precisa disso também, alguma coisa assim, tá? Existem várias formas da gente fazer um CTA, que é o que a gente chama aí de chamada para ação. Peraí, vamos voltar aqui. Um conteúdo, então, educativo bom, não é aquele que mostra o quanto você estudou, mas o quanto que você consegue transformar a vida do seu paciente. Ele simplifica aquilo que você quer trazer, trazendo clareza e mostra que sozinha, provavelmente ela não ia conseguir, mas ela precisa de você, então, como guia para completar esse caminho que ela vem buscando, tá? Bom, acho que aqui eu repeti, né? Eu repeti. Então, relaxe. Vamos voltar. Gente, como tá aí? Muito difícil isso? Coloca no chat para mim, depois eu dou uma olhada lá. Então, o que significa, então, ter esse posicionamento no Instagram? Já falei, mostrar, né, o que você é, o que você não gosta, o que você faz, o que você acredita. Já contei um pouco sobre isso, e isso é ter posicionamento. E você não precisa ter medo de fazer isso. E muitas vezes eu sei que vocês caem nesse lugar de medo, pensando: mas se eu falar que eu não acredito nisso, ou se eu falar o contrário do que esta outra pessoa está dizendo, o que vão falar de mim? E eu sei que isso é difícil. Eu sei por quê? Porque eu já vivi isso. Vocês acham que foi fácil eu chegar no mundo da rede social e começar a falar sobre um assunto que as pessoas acham difícil, que as pessoas não entendem e que na aromaterapia não era tão divulgado como, por exemplo, a neurociência com o uso de óleos essenciais. Vamos pensar nisso há 10 anos atrás, né? A gente não está falando de ontem. Então, há muitos anos atrás, isso era um tabu, porque as pessoas não acreditavam que existia essa conexão entre a aromaterapia e o sistema nervoso, ou até acreditavam, mas elas não sabiam explicar. Então, quando a pessoa não sabe explicar, ela prefere achar uma outra coisa para ela acreditar, tá? Então, eu sei, eu já sofri pressão, eu já fui criticada, mas eu me posicionei. Me posicionei por quê? Porque é isso que eu acredito, é isso que eu estudo. E é isso que vocês têm que fazer. Então, se vocês acreditam nisso que vocês estão fazendo e na ajuda que a aromaterapia pode dar para o paciente de vocês, se posicionem a esse respeito e não precisa criar briga com outras pessoas, tá? Então, como transformar aí histórias de casos em conteúdos que inspiram e geram confiança? Vamos lá. Um outro ponto bastante importante é storytelling. Ah, Mila, que palavra é essa? Storytelling nada mais é do que contar uma história. Como eu também já falei para vocês, né, sobre o tipo de conteúdo, é aquele conteúdo que você vai mapeando, mostrando a evolução do seu paciente até chegar no seu resultado final. Só que um storytelling, ele precisa emocionar a pessoa do outro lado. E esse ponto de conexão emocional ele é o ponto mais importante. Então, eu preciso usar essa questão emocional para me conectar com a minha cliente do outro lado e mostrar que eu posso ajudar a resolver o problema dela. Vou trazer um exemplo aqui. Vamos pensar em uma história. Uma mãe chegou até mim porque o seu filho autista estava com uma crise de ansiedade. Aqui eu posso melhorar isso, né? Isso aqui está bem raso. Então, vamos pensar assim. Uma mãe cansada de ver o filho sofrendo com crises de ansiedade diária, chegou até mim e me pediu para fazer um atendimento. Após esse atendimento, nós entendemos como os óleos essenciais podiam ajudar. Inserindo a aromaterapia na rotina dessa criança, em poucos dias a gente conseguiu ajudar ou reduzir os sintomas de ansiedade.
E sabe por que isso foi possível? Aí foi possível porque blá, 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 blá. Aí você desenrola a sua história. Esses casos, eles precisam gerar emoção, eles precisam inspirar e mais do que isso, eles precisam mostrar que você, como profissional, tem resultados reais, tá? E esse conteúdo inspiracional, muita gente cai num outro problema muito sério, que é um autoelogio. Então, eu vou fazer um conteúdo inspiracional falando de mim mesma. Ai, como eu sou boa, gente. Olha, eu sou muito boa, eu tenho isso, eu consegui aquilo. Um conteúdo inspiracional, ele não é para servir de autoelogio para você, não. Ele é para servir como fonte de prova social de que você é uma profissional que tem resultados, tá? Então, não caiam nessa do autoelogio, porque muita gente cai e acaba se perdendo em todo este processo, tá? Então, como escrever ali um post, e aí aqui eu quero que vocês prestem muita atenção em mim, que a pessoa para o dedo no feed e essas pessoas podem virar pacientes. O que é parar o dedo no feed, gente? Vamos lá. Tô aqui no Instagram, ó, perdendo tempo. Viu o post? Parei. Vou clicar nesse post para ver o que essa pessoa está me trazendo. E por que que eu vou clicar nesse post? Eu preciso ter um motivo para clicar nesse post. Esse motivo se chama headline ou título. E aí a gente pode ter uma headline ou um título que a gente chama ali de fura-fila, headline forte, alguma coisa assim, que é um título que chame a real atenção desta pessoa. Quando eu consigo criar um título do meu post que realmente se conecta com aquela pessoa, esse post vira o que a gente chama de post fura-fila. Por quê? Porque dentro deste universo onde você está inserida com esse post, ele vai passar todos os outros e vai ser mostrado para mais pessoas, porque ele realmente se conectou com a dor real daquele público que você quer trabalhar, tá? E como que a gente faz isso? Quebra de crença. Então, uma forma muito fácil da gente fazer um post fura-fila é quebra de crença da sua persona, não é da minha. Aqui eu trouxe alguns exemplos baseados um pouco em vocês, mais ou menos, né? Mas um conteúdo que é um conteúdo que quebra de crença dentro da aromaterapia para aromaterapeutas é usar óleo essencial na água. É um conteúdo quebra de crença. E aí eu posso quebrar essa crença trazendo uma headline fora, falando: se você usa óleo essencial na água, você está gastando dinheiro ou jogando dinheiro fora. Alguma coisa nesse sentido. Entende que não é assim? Não use óleo essencial na água. Você está jogando dinheiro no ralo usando óleo essencial, sim. Ou qualquer outra coisa que a gente pode pensar, tá? Posso ter também uma headline que gere uma intriga. Que tipo de intriga? Trouxe um exemplo aqui. O óleo que você usa para dormir pode estar piorando a sua ansiedade. Como assim? Óleo essencial não é para ajudar a dormir? Como estou piorando a minha ansiedade? Eu vou ler, certo? Pode ser uma headline fura-fila sobre autoridade. Como eu faço? Eu estou mostrando um conteúdo que eu faria meu, tá? Do meu público, que são vocês. A gente precisa pensar, cada uma que está aqui comigo tem um público e precisa pensar sobre qual seria essa estrutura para o público de vocês. Então, por exemplo, um conteúdo de autoridade para mim, falar sobre estudos científicos. Então, mais de 20 estudos mostram que o linalol modula um neurotransmissor chamado GABA, e isso pode acabar com a sua ansiedade. Pronto, tá? E sempre trazer o quê? Ao final deste conteúdo, um CTA. Então, uma estrutura básica para a gente fazer isso é uma headline forte,
uma explicação curta e um CTA direto. Então, eu não preciso ser um gênio do marketing e criar um carrossel gigantesco com um texto profundo, denso. Não. Eu posso criar uma headline forte em cima de um vídeo curto de 10 segundos. Essa headline forte pede para a pessoa ler a legenda. E na legenda você traz instruções do que você quer que essa pessoa faça. Se vocês usarem esta técnica, vocês conseguem produzir dezenas de conteúdos por dia direcionado para o cliente de vocês, tá? A headline serve nesse tipo de conteúdo que eu estou falando, né, de um vídeo curto, para pedir para a pessoa ler a legenda. E neste caso, a legenda, ela precisa resolver a headline. Então, a legenda não pode ser só clica aqui, me chama no direct. Não. A legenda aí vai ser uma legenda um pouco mais longa, porque ela vai desenrolar este conteúdo aqui, né? Ó, a explicação curta, tá? Então, não é uma legenda de uma linha. Vai ser uma legenda ali de 2, 3 parágrafos, às vezes, para um CTA direto. Certo? Então, vamos lá. Como transformar, então, os seus seguidores em pacientes, sem parecer que você está só vendendo? Essa é uma das estratégias bem boas, tá? Bem utilizadas e muito ensinadas dentro do marketing, que a gente chama de marketing de relacionamento. Estratégia de conteúdo, relacionamento. O que é essa estratégia de conteúdo relacionamento, Camila? Eu fiz um post, postei este post, as pessoas comentaram, as pessoas curtiram. O que eu vou fazer com isso? Eu vou lá e vou conversar com essa pessoa. A pessoa comentou alguma coisa no meu post, eu vou responder para ela. A pessoa curtiu o meu post, eu vou lá, vou chamar ela e vou falar: Olha, fulana, obrigado por curtir o meu post, vi que você se interessa por esse conteúdo. Aí você pode ali trazer mais alguma coisa. Você já é da área, me conta um pouquinho, você está aqui procurando o quê? Isso gera o quê? Uma conversa entre você e a pessoa do outro lado. Isso se chama marketing de conteúdo. Nesta conversa, você tem a chance de entender melhor quem é essa pessoa que curtiu o seu post e se essa pessoa for a sua cliente ideal, o que você vai fazer? Você vai marcar um horário com ela ou ela vai tender a marcar um atendimento com você. Então, como a gente faz um marketing de relacionamento? Sempre abrir espaços para interação, né? Abrir caixinha, abrir enquete, ler comentário, responder comentários, tá? Então, os stories, por exemplo, é um bom lugar para começar um processo de relacionamento. Mas os posts que a gente posta no feed, seja ele Reels, seja ele post de imagem, eles também servem para isso, certo? Só que a caixinha e a enquete, elas são mais diretas, porque se a pessoa respondeu ali, ela já abre um precedente para que você faça o contato com ela, tá bom? Responder, então, dúvida nos stories, mostrar bastidores dos seus atendimentos, mostrar uma rotina, gente. Mostrar rotina não é mostrar você lavando louça, não é mostrar você saindo do banho, não é isso, tá? Mostrar rotina é mostrar uma rotina como você sendo profissional. Então, o que faz uma profissional da aromaterapia? Ah, ela trabalha com óleos essenciais. Então, você vai montar uma sinergia, grava, posta, montando uma sinergia. Não importa para quem seja. Montando uma sinergia. Montando uma sinergia para o quê? Montando uma sinergia para a depressão. Montando uma sinergia para ansiedade. Escolhi os óleos. Plá, 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 plá. Esses olhos podem ajudar você também. Gostaria que eu te acompanhe nessa jornada? Coloca lá nesses stories. Abre uma caixinha, abre uma enquete, né? Mostra você estudando ou escrevendo um planejamento. Eu chamo de planejamento terapêutico, né? Vocês chamam de protocolo, montando ali um protocolo. Isso é
rotina, tá? Rotina não é você lavando a louça. Você pode mostrar isso? Cara, você precisa entender muito bem quem é a sua persona. E se a sua persona se conecta com isso, porque de alguma forma isso faz sentido na vida dela, certo? Se não fizer, não faça. Porque a sua chance é perder pessoas em vez de ganhar pessoas, tá? E pra gente fechar, vamos lá. Então, o segredo não é vender em todo post, mas é deixar claro que se a pessoa precisa da sua ajuda, você pode ajudar. Em todos os posts, esse é o seu objetivo. Claro, seu objetivo é fazer venda? Com certeza, tá? A gente não tá no Instagram por acaso a passeio. A gente precisa usar as redes sociais a nosso favor e as redes sociais são um lugar incrível para que a gente possa captar clientes para fazer venda. Mas não vai ser todos os clientes que você vai captar, né? Não vão ser todos os seus seguidores que são os seus clientes ideais, mas as pessoas que te seguem, elas precisam saber que elas podem contar com você ou elas podem ter o seu apoio se elas precisam do apoio dentro daquilo que você resolve, tá? Então, queria terminar aqui essa ideia com vocês, trazendo essa reflexão e voltando aqui para conversar com vocês. Vamos lá, deixa eu ver vocês aqui. Só tô vendo a Maria, mas quero saber se alguém quer falar alguma coisa. Acho que tem algumas perguntas aqui, né? Tô vendo o chat com algumas coisas. Deixa eu ver. Tô amando, bem esclarecedor, muitos insights, ter constância. No caso do storytelling, eu preciso pôr o nome das pessoas? Com certeza não. Uh-uh. Tá? Você só vai pôr nome de pessoa ou postar foto da pessoa se você tiver autorização para isso. Tá bom? Então, quando a gente traz um storytelling, você não precisa de nome para gerar conexão. Você precisa gerar conexão. Então, como eu gero conexão? Eu não preciso falar, a Maria passou em atendimento comigo ontem. Não. Uma mulher, assim, assim, assado, de tantos anos, com essa característica. Por que que eu não preciso trazer nome? E é melhor eu trazer característica? Porque são essas características que vão conectar com a sua cliente ideal, porque ela vai ter mais ou menos a mesma idade, ela vai ter mais ou menos os mesmos problemas, e é isso que gera conexão, não é um nome, tá? Agora, se você tem a autorização da pessoa que você atendeu para postar ali uma foto do que ela te mandou, de alguma coisa assim, toca bom. Isso é bastante importante. Ou se você tiver um depoimento gravado por essa pessoa em vídeo, sensacional, tá? Depoimentos em vídeo são a maior forma que vocês têm de mostrar o quê? Resultado, porque a pessoa está falando sobre você, não é você falando sobre você. É uma outra pessoa falando sobre o resultado que você gerou na vida dela. Isso é a maior prova social que existe dentro das redes sociais. Certo? O que mais? Quem quer fazer mais pergunta? Maria, tô vendo só você, então eu vou perguntar para você. Maria, quer fazer alguma pergunta? Mas quem quiser, pode eu abrir e eu colocar aí no chat. Bom, ô Camila, boa tarde. Boa tarde. Assim, uma aula ótima mesmo, sabe? Mas eu ainda, Camila, ainda tenho dúvidas sobre os stories. Apesar Uhum. de você ter esclarecido um pouco aí, ajudou um pouco, sabe? Mas, assim, depois, assim, eu queria saber mais sobre, vamos supor, nos stories, eu posso usar aquelas frases, as headlines fortes Ó, nos stories? Pode? acho que minha Espera que eu caí aqui. Voltei. Tá me ouvindo agora? Sim. Voltei? Maria, voltei? Sim? Voltou. Tá. Sim. Eu percebi que eu caí aqui, mas vamos lá. Então pode, tá? Pode sim, você pode começar a sua conversa nos stories com uma headline forte. Mas os stories, ele não precisa de uma headline, ele precisa de uma história. Mas se eu começar com uma headline, isso ajuda. Veja o meu stories de hoje, o que eu fiz.
Eu usei uma temática que está em alta. Então, por exemplo, hoje eu postei sobre Setembro Amarelo. Mas eu não postei igual as pessoas postam, explicando o que é o Setembro Amarelo, porque eu não estou aqui para explicar sobre isso. Eu postei fazendo o quê? Eu postei fazendo uma cutucada na ferida. Qual é a cutucada na ferida? Você que é aromaterapeuta, quer trabalhar com a saúde mental, será mesmo que você sabe como fazer isso? Você está preparada para isso? Ou você tem medo, insegurança? Então, eu usei uma temática que está em alta, que é o Setembro Amarelo, para trazer um conteúdo direcionado para minha persona para que gere uma conexão. Então, eu não preciso fazer igual todo mundo está fazendo. Porque se eu fosse fazer igual todo mundo está fazendo, o que que eu ia fazer? Um post amarelo de escrito Setembro Amarelo, cuidado da saúde mental. O que isso gera de conexão com a minha persona? Zero. E como eu gero conexão? Mostrando se ela, como uma profissional, quer trabalhar com esse público, ela precisa ter segurança, conhecer sobre o sistema nervoso central, entender sobre a ação dos óleos essenciais para poder fazer um atendimento e viver disso que ela ama. Entende? Eu trago, então, uma temática, mostro para ela qual é um problema, me posiciono sobre esse assunto e resolvo o problema que ela tem. A ideia é sempre essa, Maria, tá? Então, você pode Sim. usar a sua cliente ideal dentro de um cenário que está em alta, por exemplo. Às vezes a gente tem notícias que saem, né, em alta. Então, por exemplo, a sua cliente ideal, Maria, eu sei que é uma mulher com ansiedade, certo? E se Uhum. você usar nos seus stories uma temática que está em alta, que é sobre o aumento do número de pessoas ansiosas no Brasil, ou o Brasil como sendo o país mais ansioso do mundo. E a conexão disso com o aumento de consumo, por exemplo, de medicamentos, o que essa pessoa não quer fazer, porque muitas vezes ela não quer usar medicamentos. Ou então, ela já usa medicamentos, mas ela quer se livrar deles. Ou ela está sofrendo muito dos efeitos colaterais que esses medicamentos têm. Então, aí você precisa o quê? Ajustar isso para aquilo que a sua cliente quer saber. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, tá, Maria? A gente já tem a nossa reunião marcada, né? Sim. Segunda-feira, vá com os ouvidos preparados, Maria. Vamos conversar mais sobre isso, tá? Sim. Uhum. Então tá. Deixa eu Você ver. viu, Camila? Ah, Obrigada, viu? nada, imagina, Maria. Eu que tenho que te agradecer por sempre estar aqui nas aulas, sempre estar perguntando, tirando dúvida. Isso é muito importante para mim e para você também, né? Deixa É. eu ver Uhum. aqui. Essa aula Disponibilize vai ficar a sua gravada, paz. Camila. Oi? Essa aula vai ficar gravada? E tem Ela que está rever ela. gravada já. Uhum, sim. Eu vou tentar Hum, postar o link amanhã para vocês lá na comunidade. Tá bom? certinho. Então tá Muito bom, boa. gente. Então, se vocês não têm mais perguntas, eu me despeço de vocês por aqui, ó. Beijinho, a gente se vê na próxima semana. Tá bom? Até mais.